ser. Esse criador caído foi o que todos nós temos. Curte, comente e compartilhe o vídeo. Tá, eu achei muito interessante isso que você falou. Por quê? Por que saiu agora numa série na Netflix? Famosa. Que tá fazendo um sucesso estrondoso. Verdade. Que é o tal do problema dos 3 corpos. Tá? Então tá rolando essa série. E aí eu assisti lá a série, você assistiu também, assistiu com seu filho também que tá aqui. E lá, no começo, pelo menos no começo da série, antes de descambar a história, eles estão lá, os alienígenas, então eles estão com um problema no planeta deles, que eles têm 3 sóis. E aí esses 3 sóis têm comportamentos de trajetórias de órbitas caóticas, que cada vez que eles se encontram ali em determinada posição, eles fritam a atmosfera do planeta e a civilização meio que tem que renascer a todo momento. Um reset. Meio que um reset, exatamente isso. Entendi. E aí o que eles fazem? Eles mandam uns capacetes com realidade gráfica virtual pra cá, para as maiores mentes dos seres humanos, né? Físicos lá de Harvard, do CERN, aceleradores de partículas e matemáticos e não sei o quê. E eles colocam esses humanos nessa simulação para tentar descobrir a solução matemática para esse problema dos 3 corpos, que são as órbitas caóticas desses sóis. Que vai muito de encontro com isso que você está falando, porque os próprios ETs na série, eles colocam uma certa incompreensão com vários processos mentais humanos. Por exemplo, eles não conseguem entender essa questão de contar histórias, da inventividade, da fantasia. Eles interpretam como sendo tudo uma absoluta mentira, então falsidade. E eles estavam querendo justamente buscar a solução pro planeta deles. Através exatamente desse componente que você está colocando aqui, né? Então é interessante que a gente tem uma obra de ficção, né? Talvez não seja tanta ficção assim, que fala exatamente dessa história. Você acha que você assistiu, né, a série? Você lembra? Sim, sim. Filosoficamente, isso está sendo chamado de programação preditiva. Tipo Simpsons, tipo vários filmes que preveem, ou seja, predizem certos acontecimentos que aparecem em filme, e só depois a gente vai e percebe, opa. No filme, eu volto já para o 3 corpos, no filme O Mundo Depois de Nós, vem um navio desgovernado que, devido a uma pane elétrica, termina indo para a praia. Meses depois, um navio lá em Baltimore tem uma pane elétrica e derruba uma ponte. É verdade. Então, assim... O que você achou disso, Jamal? Não, mas é isso que eu estou dizendo. Nós vivemos... Esse filme, os Tesla, tudo batendo, né? Não, Exato. Eu vi esse filme. Então, assim, nós estamos vivendo uma época muito maluca. Por quê? Porque nós humanos podemos não entender o sentido oculto das coisas. Mas se a gente perceber o que está à nossa vista, já é um grande passo. E Jesus dizia, perceba o que está à vista, que o oculto lhe será naturalmente evidente. Mas a gente não sabe nem perceber o que está à vista, porque o que é que está à vista da gente? Essas coisas estranhas. Um filme fala, uma série televisiva fala e de repente... Né? Então esse filme está trazendo os mesmos elementos de uma série de questões de interação de humanos com raças não humanas, que a gente está vendo um filme, mas as gerações futuras é que vão ver isso acontecer e talvez a nossa própria geração também já veja isso aí. Então, de fato, esse filme também se enquadra exatamente nesse contexto. Raças de fora, muito mais antigas que as humanas, que a humana, repassam o problema delas para os humanos vivenciarem, e quando os humanos descortinarem ou decifrarem o problema, aí eles se apropriam da resposta, eles escaneiam a resposta para o DNA deles e resolvem o problema deles, mas que foi ajudado pelos seres humanos. Eu venho falando disso há uns bons 20 anos. Várias palestras e livros. Por quê? Aí vamos entrar um pouco já no tema que vocês colocaram como sendo o título do nosso bate-papo. Esse ser chamado Javé,
Ele foi o primeiro a fazer isso. Isso o quê? Ele faliu, aí pegou o código dele, transferiu para outros seres, fez com que esses outros seres vivessem, eles estão vivendo e evoluindo, mas com o código dele, tentando resolver os impasses, os obstáculos, através das dores e dos sofrimentos, que um código com o qual você nasce obriga você a lidar com ele. Aí quando você lida com uma doença e consegue você mesmo promover uma cura, isso significa dizer que você promoveu uma mutação no seu DNA. É o mesmo tema que estamos falando dos três corpos, é o mesmo tema que estamos falando. Então, assim, se nós somos a última raça a surgir no universo, a mais recente, a raça bebê, se eu dissesse para vocês que no DNA humano estão atualizados todos os problemas dos seres primordiais descritos nas mitologias, e que só recentemente a comunidade cósmica desses dois universos é que perceberam quão especial os humanos são. E o que o problema dos três corpos traduz na sua primeira temporada, mostrando que está vindo gente lá de longe para resolver o problema deles usando a sensibilidade humana no sentido de decifrar a realidade e o problema deles. Isso vem sendo feito desde o início desta criação. Esta criação tem como principal característica exatamente o cerne da sua pergunta. Ou você diria que nós fomos criados para esse propósito? É isso que nos livros e nas palestras que eu faço eu afirmo. Nós somos criaturas ferramenta, gerados por um ser, porque quando assim, Rogério, minha vida, eu estou falido, o que é que eu vou fazer? Quando eu passo por uma falência generalizada de mim mesmo, quando o meu corpo está num estado de pré-colapso, prestem bem atenção à palavra, em que eu não posso mais evoluir e fico em coma, nem morro nem vivo, a única opção que eu tenho é repassar a minha doença para outros, para que outros seres passem a viver com minha doença e arranjem um jeito de produzir cura, e quando se curarem, me dê a fórmula. As mitologias disseram isso lá atrás, o que eu estou dizendo aqui. Isso não é invenção minha. Eu não tenho originalidade no que eu faço, eu estou só resgatando temas ocultos, misteriosos e perdidos, porque as religiões esconderam isso. Tá? Então é isso aí, sim. Nós somos as criaturas ferramentas de um ser falido, que portamos em nós mesmos tudo o que ele legou a todas as criaturas que passaram a viver no âmbito interno da sua criação. Ele faliu e aguarda, ele é cativo, ele é refém do que nós fizermos do código dele. E o código dele são os 28.869 genes que cada ser humano tem no seu DNA. Simples assim. Mas é um ser só? Ou é o universo? É um ser só. Só que todos os seres que existem nesse universo foram edificados a partir do código desse ser. Não tem ninguém nesse universo e no universo vizinho, ou seja, no âmbito da Matrix que surgiu a partir do ovo cósmico mitológico. Mitologia chinesa diz que não existia nada, surgiu um ovo cósmico, esse ovo cósmico um dia quebrou-se, surgiram três coisas do ovo: o Yin, o Yang e Panku, o criador caindo no Yang, ou seja, dois universos e o criador caído. Mitologia hindu, o Brahmaloka, o Buloka e Brahma caído no Brahmaloka, isso vindo de um ovo cósmico. Então, nós hoje sabemos cientificamente que o Big Bang produziu um universo material e um antimaterial que estão juntos, só não fala que tem um criador caído. Ainda vão chegar lá. Ainda vão entender. Esse criador caído foi o germe de vida que surgiu nos dois universos, e a partir desse código é que todos os demais seres surgiram. Então todos portam esse germe inicial, em diversos níveis de consecução dessa doença. Nós somos os únicos em que a podridão do código do Criador em nós está desligada em 97% a 98%,
Por isso que do nosso DNA só 2 a 3% produz proteína. O resto está desligado para essa função, ainda que funcione para outras funções. Ou seja, dos 28.869 genes do genoma de cada um de nós, menos de 1.000 produz proteínas. E definem o que Guru é, o que Ali é, o que Rogério é. O resto desse DNA está lá, antes era chamado DNA lixo, hoje em dia a gente sabe que tem outras funções, liga e desliga uma série de processos, mas isso tudo aqui é o quê? A doença do Criador que foi anestesiada, que foi posta para dormir, para deixar surgir um tipo de consciência humana. Freud dizia o quê? Que todos nós temos forças ocultas no inconsciente, mas ainda bem que existe uma barreira que separa o inconsciente do consciente, porque se essas forças ocultas fossem despertas e invadissem o consciente, o ser humano viraria monstro. Se esses arquivos fossem despertos, a gente viraria bicho. Isso tudo está desligado, por isso que nós humanos conseguimos ser os seres que nós somos. Mas só para ver se eu entendi, então você está querendo dizer que dentre todos os seres do universo que herdaram um DNA decaído de podridão, para ficar bem, é exatamente isso, não é? De todos esses seres do universo, nós somos os mais saudáveis. Os menos doentes. E os únicos que conseguiram evoluir. Saíram do estágio de retardamento mental, demência mental, irracionalidade, quase racionalidade. Quando Eva não comeu a maçã, Eva tomou uma beberagem que hoje a gente chama isso de ayahuasca, de cannabis, algo que alterou o código neuronal das células. Quando ela teve esse efeito psicodélico de entrar num transe aí qualquer e dizer, Adão, bebe isso aí para você ver como as coisas ficam diferentes. Mas é isso aí. Isso aqui, ninguém sabe até hoje dizer o porquê disso ter acontecido. Porque parece que foi um acidente ou um incidente. Mas seja lá o que for, na Bíblia diz o quê? O tal Deus bíblico ficou pé da vida por eles terem feito isso. Porque ele não queria que houvesse essa liberdade, porque ele pretendia conduzir os seres mais modernos que portam a doença dele. Ele queria ser o médico. Porque se os humanos se libertassem, não iriam compreender o processo. E assim, se for verdade essas coisas todas que eu transmito, se for verdade, o esclarecimento só está começando agora. Por quê? Porque finalmente é possível ser feito, pelo avanço das ciências, né? Então, hoje em dia, o avanço do genoma, biologia molecular, física quântica, uma série de conceitos que hoje nós temos e podemos falar a respeito, que servem como base para o nosso entendimento. Antes da Revolução Industrial, não existia conceitos disponíveis, não existia um progresso científico, não existia um avanço filosófico livre da marcação religiosa que tinha que seguir só conforme os ditames do catolicismo, do protestantismo que fosse. Hoje, pelo menos, nós temos a liberdade, inclusive, de errar e de dizer besteira, mas podemos ter a liberdade de ousar. Por isso, a revelação cósmica está em curso. Por isso que os livros que eu escrevo não são agradáveis, as palestras que eu faço não são agradáveis, não é para todo mundo. Eu tirei meus livros de tudo que é livraria há muito tempo, para não chocar ninguém. E também eu digo, não sei se eu estou certo, não sei se eu estou entendendo certo. Por quê? Porque é uma avalanche de mistérios, de maluquice, aparente maluquice, e eu vou ter que tratar disso e eu não sei se eu entendi certo o que veio, se eu estou processando corretamente. Então, assim, são muitos níveis de ousadia, de desafio. Eu posso estar errando em um ou em vários. Por isso que nos livros que eu escrevo, palestras que eu faço, eu digo, não sei se eu estou certo. Isso aqui não é para ninguém acreditar. Cada um reflita se achar que deve. Claro. Concluindo, o meu primeiro editor, o meu primeiro editor dizia, como é que diabos eu vou editar um livro de uma pessoa que ele mesmo diz no livro que não sabe se está certo?
Eu digo, problema seu. Mas peraí, assim, a grande verdade é que ninguém sabe se tá certo. Sim. A grande verdade da vida, sejamos honestos, ninguém sabe se está certo. As pessoas apenas se apegam com mais firmeza em algumas suas histórias. próprias crenças ou histórias ou narrativas. Mas assim, você está sendo só honesto, que é o que todo ser humano deveria fazer. Eu faço isso para dormir em paz comigo mesmo, porque eu não sei se eu estou acertando, mas eu estou tentando ser honesto. Eu nem sei se eu consigo ser honesto, eu estou pelo menos tentando. Immanuel Kant, filósofo prussiano, ele dizia com muita propriedade uma reflexão que eu trago comigo sempre, que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas que você coleciona como se fosse verdade, mas você não pode provar você mesmo que é. Isso não é racional. Mas nós somos condicionados pelas religiões a dormirmos com certezas que nos acalentam, mas que nos tornam pessoas crentes, que pensam que já encontrou a verdade, e o pior, a gente ainda quer impor a verdade que a gente pensa que sabe sobre os outros, e é aqui que a vida se estraga. Eu acho isso de uma desonestidade intelectual e espiritual formidável. Eu não faço isso. Eu respeito todas as ideias, todas as crenças, e quando me vi sendo depositário de uma série de informações que eu tinha que, entre aspas, decifrá-las, eu disse, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. E se o que eu estou fazendo está correto. Então eu carimbei. E isso aqui não pode ser tido como verdadeiro. Porque nem eu sei se está. É o mínimo que eu posso fazer.